Imagina só, você entra numa academia de magia escondendo seu verdadeiro poder e encontra sua rival perfeita. Pois é, o nome desse anime é nada mais nada menos que Nanatsu Makenga Shihai Suru. Então senta o dedo no botão de se inscrever e bora lá pro vídeo. O anime começa com uma plantinha estranha falando que o futuro do Prota é uma merda e blá blá blá. Depois disso, só tem umas baboseiras, onde mostra quais serão os companheiros do Prota. E também mostra uma totosa enquanto o Prota fica olhando e imaginando os dois lutando. What the fuck, velho. Já um pouco mais tarde, o Prota e os outros estão vendo um desfile e uma menina diz que os trolls não deveriam ser tratados como bicho. Então, após ela discutir com um carinha de cabelo vermelho, uma menina estranha tá com uma magia nela e faz ela ir pra perto do troll. Aí você me pergunta, o que o amiguinho troll dela faz? Sim, simplesmente começa a querer fuder ela todinha, e nem é no sentido bom. Porém, a Totosa que vemos no começo solta um gritão que para o troll, e com a ajuda do Prota e sua trupe, consegue derrotar o mesmo. OBS, o Prota simplesmente tá com um poder chamado Tibia. Sim, Tibia. No castelo, o Prota e a Totosa conversam umas baboseiras e a diretora começa a falar que a escola é fodona e blá blá blá. Então, a Totosa percebe que a diretora está com dor de cabeça e manda ela ir tomar um Dorflex. Sim, eu nem tô brincando. Após isso, a diretora faz todo mundo sentar só com o poder do cu dela e adivinha? A trupe de figurantes prêmio do Prota está formada. Depois disso, todos se apresentam literalmente fazendo slides de magia e começam a conversar pra caramba. Digo isso porque a porra dessa conversa dura quase 2 minutos. Já no outro dia, o Prota acorda para caminhar e agora se prepare para as coisas mais aleatórias que uma pessoa pode encontrar numa caminhada. Primeiramente, o Prota encontra uma vigia que foi enviada pelo seu irmão para vigiá-lo, é claro. Então, ele anda mais um pouco e encontra a Totosa fazendo nada mais nada menos que tomar um banho numa fonte que está localizada no dormitório dos homens. Mas enfim, o Prota vê a cicatriz na costa dela e fica impressionado. Então, depois disso os dois só falam umas baboseiras e o episódio acaba com o Prota dando um casaco dele para ela se enxugar. Oh, que fofinho. O segundo episódio começa com a trupezinha se reunindo e o Prota lembrando da Totosa tomando um banho. Safado. Depois disso, eles só falam um monte de merda e tem a introdução. Após a introdução, o anime volta com o professor explicando como funciona a arte das espadas e blá blá blá. Então, o nerd explica tudo e uns babacas ficam rindo dele. Após essa baboseira toda, um carinha de cabelo vermelho desafia a Totosa para um duelo. Porém, o Prota percebe que ele está com más intenções e diz que irá lutar com ela no lugar dele. Depois disso, o Prota e a Totosa começam a lutar e do nada ela começa a chorar. OBS, nessa parte eu não entendi porra nenhuma. Então, dentro de si, lá ele, o Prota e a Totosa começam a tirar um poder do cu e a dizer que vão lutar para se esbagaçar mesmo. E quando isso estava prestes a acontecer, o professor para a luta porque eles descobriram a regra de não se esbagaçar. Já mais tarde, a Totosa fica falando que gostou do duelo e diz que lamenta pelos dois não terem conseguido literalmente se esbagaçar. Porém, o Prota frio e calculista fala que não lutará mais com ela, pois ele não faz sexo, ele fode e não quer esbagaçá-la. Depois disso, a trupe fica conversando na hora do intervalo e falando que as aulas estão cheias de surpresas e blá blá blá. Já mais tarde, começa a outra aula e o Prota, como todo personagem de anime genérico de 2023, termina ela mais rápido do que todos os seus companheiros. Depois disso, só tem um monte de baboseira e a menina que quase ia de F no início do anime, quase vai de F de novo e é salva pelo Prota. OBS, antes de tudo isso, a professora avisou a ela, porém o que ela fez? Simplesmente mandou ela calar a boca. Bem feito. Já mais tarde, o Prota dá um de garanhão pra cima da lerdinha e ela fica já querendo dar o botiquinho pra ele. Após isso, o Prota vai até a fonte e a vigia fala para ele que vai se ausentar e blá blá blá. Já na hora da janta, o nerd fala que esqueceu seu livro em algum lugar. Então o Prota e a menina de cabelo amarelo se oferecem para ajudá-lo. Após acharem o livro, eles tentam voltar para o refeitório, porém tem uma parede tampando a porta. Então, uma mulher estranha chega e começa a soltar uma fumaça pelo cu. Mesmo assim, o Prota não sente nada e sai correndo com o nerd em cima dele. Lá ele. Porém, outro cara chega e diz que não irá deixá-los fugir. E assim acaba o segundo episódio. E ela quer chupar meu pênis! O terceiro episódio começa com a mulher saindo na porrada com o carinha dos ossos. Após isso, o Prota tenta vazar e não consegue. Então, a Totosa chega e fala que vai atacar o ossudo. Porém, o Prota fala para ela não fazer isso e blá blá blá. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com a Totosa desobedecendo o Prota e atacando o ossudo.
E quando isso estava prestes a acontecer, do nada começa a sair um fogo do cu de alguém. Então, o carinha do fogo manda a gasosa e o Ossudo parar de brigar e diz que irá proteger o Prota e sua trupe. Depois disso, só tem um monte de baboseira e eles saem. No lado de fora, o Prota começa a dar uma bronca na Totosa, perguntando se ela queria morrer, e a Lourinha separa eles. Depois disso, eles aparecem conversando na fonte e a Totosa conta sua história. E também diz que se apaixonou pelo Prota e por isso queria fazer ele ir de F. Sim, eu nem tô brincando. Porém, a trupe do Prota ensina uma linda lição de moral para ela, dizendo que não se pode fazer isso com os amiguinhos. E ela aceita. Que bosta. Já no outro dia, a Totosa fica querendo dar o botiquinho para o Prota. E a outra menina que também queria fazer isso, fica com ciúmes. Depois disso, só tem um monte de baboseiras e eles novamente vão para o lugar de treinamento. Chegando lá, o professor faz outra explicação bosta e o carinha de cabelo vermelho desafia o Prota. Que cara chato, velho. Vendo isso, a Totosa manda o Prota lutar com todas as forças e eles acabam nem lutando. Já mais tarde, a Lourinha fala umas baboseiras da sua infância e vemos a Lerdinha sendo intimidada por um carinha feio. Porém, o Prota chega junto com sua trupe e quando o pau estava prestes a quebrar, lá ele, uns professores chegam e mandam ele parar. Porra, toda vez é isso. Depois disso, só tem um monte de baboseiras que não nos interessa e o terceiro episódio acaba. Esse foi o vídeo. Se você gostou, metralha o dedo no botão de se inscrever e não esquece de deixar o like e ativar o sininho. Obrigado pelos 1000 inscritos. Falou! Para poder a galáxia defender, GT Dragon Ball GT.